E aí, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje a gente vai estar finalizando a carta de Judas, cujo tema que a gente colocou nessa série, o Norte Verdadeiro. E eu peço que você abra lá, que está o penúltimo livro da Bíblia, está entre 3º João e Apocalipse. Se você quiser ir lá, se você quiser procurar de uma maneira mais fácil, vire a Bíblia e volte um livro que você vai se deparar com um livro de Judas. E hoje a gente vai terminar nossa série. A gente vai ler hoje o versículo 17 até o versículo 25. Judas 17 até o 25. Os irmãos encontraram, amém? Vem falando assim, Judas 17. Mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. Estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida, e salvai-os arrebatando-os do fogo, e a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. A único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre, e para todos sempre. Amém. Vou pedir para que você baixe a sua cabeça e feche seus olhos mais uma vez. Oremos. Senhor Deus e Pai, aqui nós te pedimos que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha realmente falar conosco tudo aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Portanto, o Santo Espírito venha nos convencer, venha nos exortar, venha nos dar ânimo, para que assim nós venhamos ser realmente disciplinados por conta do Teu amor, Pai. Que nós venhamos realmente ser orientados e moldados pela Tua graça. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Para os irmãos que estão se achegando até agora, né, conosco pela primeira vez, a gente já está no 3º domingo na carta de Judas e a gente vai fazer uma breve recapitulação de quem é Judas. Judas, a gente começou com o reverendo Alisson, falando a respeito sobre um meio-irmão de Jesus Cristo, o irmão de Tiago. Ele escreveu essa carta. A gente não sabe um destinatário ao certo, mas a gente observa uma maneira mais universal. Não é de referente a uma igreja em si, como Corinto, Efésios, Filipenses, mas tem uma identidade particularmente de judeus, tendo em vista que ele vai lembrar várias e várias histórias que aconteceu no Antigo Testamento, alguns relatados realmente no Antigo Testamento, outros relatados em livros apócrifos, que ele traz a lembrança, tendo em vista que os judeus eles já tinham ciência. E aí o Alisson ele pegou e também falou a respeito sobre a questão do servo, como ele se apresenta, como ele se denomina. Ele falou que o servo em si ele tem somente duas, que até a gente brinca, né? Só tem 2 direitos, que é direito a nada e não reclamar do direito que tem. O Alisson enfatizou bastante essa questão do servo, porque ele se apresenta, ele poderia perfeitamente dar uma carteirada e falar, não, eu sou irmão de Jesus Cristo e estaria errado? Não estaria errado. Mas ele não se apresenta desse modo, ele fala o quê? Eu sou irmão de Tiago e servo de Jesus. E é interessante como foi ensinado, né, a respeito sobre isso.
E Judas, ele apresenta várias e várias tríades. Ele tem um motivo de escrever, ele queria escrever sobre a salvação que nos é comum, mas aconteceu um fato lá que preocupou ele. A dissimulação ou a infiltração de homens ímpios. E isso fez com que ele desviasse o foco dele. Talvez essa salvação que nos é comum, ele poderia apresentar de um certo modo sobre a salvação pelas graças, como a gente já falou no domingo passado, ou algum método de santidade. Olha, vocês devem orar mais com relação a isso. Mas aconteceu esse episódio de que, infelizmente, homens ímpios adentraram no corpo da igreja, homens que eram dissimulados, e por conta disso ele começa a apresentar algumas coisas, ele começa a confrontar esse tipo de pessoa, ele começa a apresentar um certo tipo de dossiê. Domingo passado, a gente observou algumas coisas, algumas características, os destinos dele, e a gente falou no domingo passado sobre batalhem pela fé. E esse a gente vai falar sobre como batalhar pela fé. Domingo passado a gente falou e a gente observou algumas características que eu vou resumir de uma maneira breve, em 18 características de homens ímpios, sendo que essas 18 ainda será acrescentada algumas que a gente vai observar hoje. Quem são esses homens ímpios, Quem são esses falsos mestres ou esses apóstatas, que são aqueles que se apartaram da verdadeira fé? Eles são homens ímpios, versículo 4, moralmente pervertidos, também no 4, negam a Cristo, contaminam a carne, provocador de rebeliões, difama autoridades superiores, sonhador, ignorante, corrupto, murmurador, descontente, egoísta, fala arrogante, adulador dos outros. Hoje, o que a gente vai ver? Escarnecedores, causa divisões, inclinado ao mundanismo e não tem o Espírito Santo. Tudo isso a gente observou, a gente vai observar até essas características no tocante, na totalidade, hoje. E hoje a gente vai observar como batalhar pela fé, tendo em vista que esse é um livro de certo modo apologético. Olha, é para vocês defenderem a fé de vocês, é para vocês defenderem a fé, não é esse dom que realmente é recebido de Deus, mas é um conjunto de ensino que os apóstolos aprenderam de Jesus Cristo e estavam realmente compartilhando. A gente observa em outras cartas o apóstolo Paulo, ele defendendo a fé também com relação a Gálatas, que o pessoal queria porque queria pregar um certo modo legalismo, mas sendo que a carta não é somente a respeito sobre a defesa da fé. Essa carta de Judas, ela é somente uma defesa da fé, que vem falando sobre as características, vem falando sobre o fim desses falsos mestres, desses homens que se apartaram da verdadeira fé, mas hoje a gente vai se deter a como batalhar pela fé. E o primeiro bloco, e o primeiro ponto é justamente o que está escrito lá no versículo 17, que ele vem falando: mas vós, amados, lembrai-vos do que foi previsto pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá pessoas que zombarão, dominadas por seus desejos ímpios. E o primeiro ponto para a gente realmente conseguir batalhar pela fé é o seguinte: lembrem das Escrituras. Você deve constantemente, tendo em vista que a Escritura, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e prática, a gente deve consultar isso diário. Às vezes a gente alimenta muito as redes sociais e não se alimenta de nada da Bíblia. E é interessante que, infelizmente, a gente acaba sendo consumido, a gente acaba sendo induzido ao erro por essa falta de lembrete, tendo em vista que a gente tem esse déficit de memória, como eu já falei. Hoje a gente está aqui adorando e tal, e quando sai daqui parece que tem um apagão. E a gente começa a esquecer de quanto Deus ele é suficiente, o quão Deus ele é gracioso. A gente nega a Cristo Jesus quando realmente a gente decide pecar. E quando a gente pega conscientemente do pecado. A gente sabe que é pecado e mesmo assim a gente faz. E a gente nega a divindade de Jesus Cristo. E aí a gente lembrando o que é que realmente contém as Escrituras. A gente observa lá em Mateus capítulo 24,
algumas características dos fins dos tempos. E eu vou pedir para que vocês voltem um pouquinho, o primeiro livro do Evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 24. 24:5 vem falando basicamente isso que a gente vai enfatizar muito, sobre essa aparição de falsos mestres, de apóstolos, que vem falando o seguinte: porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei falar de guerras e rumores de guerras. Não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E aí a gente vai observando que é apenas o princípio das dores, mas que de fato Jesus Cristo ele já deixou esse lembrete. Às vezes a gente fica impressionado porque infelizmente esses homens se infiltraram. Poxa, realmente não era para acontecer, mas infelizmente o joio e o trigo, eles estão lado a lado. A gente só conhece literalmente o joio e o trigo quando a gente consegue amassar. Se vocês observaram algum vídeo na internet, no YouTube, a diferença vai ser somente essa. Os dois são semelhantes demais, demais, demais. Mas quando um é triturado, quando um é amassado, que é justamente o trigo, contém semente. O joio não. O joio ele é infértil. Ele não tem nenhuma semente. Ele é seco. Você amassa, ele vira palha e pronto. O trigo não. O trigo ele contém essas sementes. E aí a gente observa esses sinais vindo da parte de Jesus Cristo, e não somente Jesus Cristo, mas o próprio apóstolo Paulo, ele também fala isso a respeito sobre 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e 3. Se os irmãos quiserem abrir também a Bíblia, vem falando o seguinte: pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. A gente poderia ler mais, mas eu acho que isso até aqui já está bom. Eu acho que não acontece isso nos dias de hoje, né? Essas características. Eu acho que realmente só é naquela época, né? Que tem muita gente que acaba lidando com isso. A gente tem que ler a Bíblia, tá certo? Realmente a gente tem algumas barreiras, que é a barreira da linguística, a barreira cultural, os termos, enfim. A gente tem que entender tudo bem certinho, mas que essas verdades, elas se caracterizam hoje, tendo em vista que, infelizmente, isso de fato acontece. Essas pessoas, e é importante a gente lembrar de tudo aquilo que o próprio Cristo nos alertou e os apóstolos, eles também vêm nos lembrando, para que assim a gente não caia nessa cilada. O primeiro ponto é justamente esse, sobre lembrem das Escrituras. Lembrem das Escrituras, tendo em vista de não ser de maneira alguma enganado ou induzido ao erro por conta de filosofias humanas, de ser induzido a algum ismo, que isso pode acabar fazendo com que você perca ou realmente se aparte da verdadeira fé. Como a gente observou, são homens que infelizmente são induzidos ao mundanismo. Essa cultura do mundo, Tiago 4,4 vai falando que realmente a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Então não tem como você servir a dois senhores. Ou você serve a Deus e desagrada ao outro senhor, ou você serve ao outro senhor e infelizmente desagrada a Deus. E lembrem das Escrituras. A gente observou essas características do que contém no Novo Testamento, tanto pela própria palavra de Jesus Cristo, como a dos apóstolos, e é uma maneira para a gente realmente batalhar, para a gente não ser induzido. Até porque alguém pode falar, olha, meu irmão, você pode receber tudo isso aqui se você prostrado me adorar. Amém? Amém, igreja? Amém não, porque isso é a palavra de Satanás que induziu a Jesus Cristo com o erro.
mas está no Novo Testamento. Aí você pode ser induzido se você não observar o contexto em si, o contexto imediato. E é por isso que a gente deve realmente lembrar das Escrituras. A gente deve meditar, a gente deve realmente se debruçar sobre ela, de dia e de noite. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, edifiquem a vossa vida. Lembrem das Escrituras. Segundo, edifiquem a vossa vida. Edifiquem a vossa vida sobre o quê? Sobre a vossa fé. No versículo 19, vem falando, né, sobre essas questões. Estes são os que causam divisões, vivam conforme suas tendências naturais e não têm espírito. No versículo 20, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Olha só, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. O primeiro ponto, o primeiro bloco desse ponto, edifiquem a vossa vida, é sobre a vossa fé. E quando a gente pergunta o que é que você crê, é justamente um alicerce que você vai construir a sua casa. A pergunta crucial para todo ser humano é: para você, Deus existe? Se ele falar que Deus existe, ele vai ter que viver pautado nessa certeza. É o alicerce dele. Ele vai ter que crer que realmente ele vai vir, vai julgar os vivos e os mortos. Ele vai realmente trazer um juízo, e esse juízo, como a gente observou domingo passado, ele vai ser um juízo justo, tendo em vista que Deus ele não vai de maneira alguma pegar alguém pela mão e impor a ele essa condição de ir para o céu. Não, você vai contra a sua própria vontade. E a gente observa que o que é essa fé, né? E ela, fé, esse conjunto de ensino, não é questão de otimismo. Às vezes a gente tem essa ideia de que, meu irmão, eu tenho fé na criançada. Não, você deve ter esperança, mas fé é somente em Cristo Jesus. A nossa fé, esse firme fundamento, que nem Hebreus vem citando, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se veem? Não, das coisas que não se veem, mas se esperam. Porque as que se veem, elas são transitórias. A gente está observando aqui, daqui a pouco acaba, daqui a pouco se finda. A fé ela não é um sonho, a fé ela não é um achismo. A gente deve se deter com justamente o primeiro bloco. O que é que a Escritura vem falando sobre fé? A fé, toda a vida é atribuída à questão da salvação. A salvação pelas obras? Não. A salvação pela obra de Cristo Jesus, única e suficiente. E é isso que a gente deve ter essa lembrança. O que é fé? O que é que nós cremos? O que é que nós professamos? Qual a nossa confissão? O que é que nós acreditamos? Nós acreditamos que Jesus Cristo era apenas um mestre, um guru, um líder, um coach daquela época? Ou nós acreditamos que Ele é o nosso Senhor e Salvador? Edificar nossa fé é justamente pautar sobre esses ensinamentos sobre Cristo Jesus. É justamente alicerçar a nossa casa, edificar sobre quem é Deus. Se você fala que Deus não existe, apesar dele existir, você vai viver sua vida totalmente imunda, devassa. Você vai pautar o seu padrão mesmo de mundo, tudo pautado no relativismo. Depende do ponto de vista. Não é por aí. Não vai ter algo concreto, vai ser algo que vai oscilar. E quando fala sobre edifiquem a vossa fé, é um encorajamento a justamente entender um pouquinho sobre a justificação, um pouquinho sobre a santidade, sem a qual ninguém vai ver a Deus, a santificação, o processo de regeneração. E tudo isso a gente vai ser induzido, tudo isso a gente vai ser instruído, vai ser guiado para aprender sobre a nossa fé. Como Hebreus fala, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A gente observou, um mês passado, né? A gente terminou o tema de perseverança. Perseverança, a gente observou exemplos que estão citados lá em Hebreus capítulo 11, como heróis da fé.
A gente observou homens falhos que cometeram seus erros, mas mesmo assim, uma das passagens que eu acho mais marcantes é que, mesmo com esses erros, eles não desistiram da cidade que Deus tinha preparado para eles. Eles poderiam perfeitamente voltar atrás, mas que Deus não se envergonhava de ser chamado o Deus deles. A gente observa Moisés sendo um assassino, medroso. A gente observa Davi também sendo um assassino qualificado, mas que a Bíblia ainda cita como um homem segundo o coração de Deus. A gente observa homens adúlteros, medrosos, mas que ainda assim confiaram, não nessas circunstâncias temporárias, mas naquelas vindouras. E foi justamente o que aconteceu. Então, a fé, edifique a vossa vida sobre a fé, a santíssima fé, é sobre esse conjunto de ensinamentos, sobre a sã doutrina. O segundo ponto é a vossa fé santíssima orando no Espírito Santo. E afinal de contas, o que é oração? Às vezes a gente fala de oração, a gente ora, aliás, só para cumprir regras. A gente ora somente para fazer um checklist, né? Marcar, hoje está pago. Hoje eu não vou ter nenhuma dívida com Deus porque eu fiz minha oração. E a oração de uma maneira rápida, né? É uma oração sim, né? É uma oração talharim, né? Então, mas é aquela oração que de fato não procura realmente a santidade de Deus, não procura literalmente se atentar para quem Deus é, para quem nós somos, para o que Deus fez, para o que Deus está fazendo. A gente faz uma oração muito geral. Senhor, abençoa os nossos dias, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, em nome de Jesus Cristo, amém. E quando a gente fala sobre o que é oração, Timóteo Keller vai falar que a oração é ir do dever ao deleite. Eu acho muito massa isso. Ir do dever ao deleite. É uma obrigação, é uma luta, é uma disciplina. Tendo em vista que a gente consegue acordar para malhar cedo, mas a gente não consegue de modo algum acordar para orar cedo. É uma luta da carne. E eu quero encorajar vocês, meus irmãos, que vocês de modo algum devem ser guiados pelo coração de vocês. Por quê? Muitas das vezes a gente fala, não, mas eu estou sem vontade de orar. Mas não é a vontade de vocês que deve prevalecer. Orem, até realmente começar a orar. É do dever ao deleite. A oração é o nosso modo de participar da alegria do nosso próprio Criador. A gente deve se atentar que a carne ela vai realmente querer que a gente se acomode. Satanás ele vai querer colocar, às vezes, até culpa, fazendo com que nós venhamos nos sentir de maneira indigna, que nós não venhamos nos achegar a Deus. E isso é uma armadilha que ele coloca, e que muitas das vezes nós nos adentramos nessa armadilha. E é interessante esse ponto, né? De que às vezes a gente coloca essas circunstâncias, nosso dever, a gente coloca nosso dever como um dever do próximo, né? Ei, irmão, ora aí por mim. O véu já foi rasgado. O véu que antigamente separava, como foi cantado hoje já não separa mais, já não há divisão. Você pode adentrar no lugar do Santo dos Santos. E é interessante sobre essa orientação sobre orar. Mas não é uma oração qualquer. É uma oração no Espírito Santo.
Por que tem esse acréscimo, oração no Espírito Santo? A gente observa que a oração no Espírito Santo, se não for guiado pelo Espírito Santo, a gente não vai ter primeiro entendimento de quem nós somos. Porque o Espírito Santo é que nos esquadrinha, que nos convence da justiça e do juízo. E mostra que, infelizmente, nós estamos longe de Deus. E sobre a nossa identidade, sobre o nosso selo, sobre a nossa adoção, tendo em vista que nós recebemos o Espírito Santo, no qual nós clamamos, Abba, Pai. E se a gente não for guiado pelo Espírito Santo, a gente vai falar Pai, mas que não vai ser uma realidade na nossa vida. E quando a gente fala sobre a oração no Espírito Santo, eu quero colocar uma sem no Espírito Santo e com o Espírito Santo. A sem o Espírito Santo, vamos simular algo. Vamos simular como se alguém bem vestido, de gravata, terno, viesse pedir alguma oferta para você. Não, cara, por gentileza, eu tenho que comprar o leite para os meus filhos. Eu estou sem condição alguma. E aí você olha e observa a pessoa bem vestida. Poxa, tá errado isso aí. Esse cara tá errado. E a oração com o Espírito Santo, a gente observa realmente uma pessoa totalmente vulnerável, em situação talvez de rua, que pede. Cara, por gentileza, eu preciso comprar o leite dos meus filhos. E a pergunta que fica é: qual desses dois você irá ajudar? Tendo em vista que nós muitas das vezes agimos perante a aparência. Mas o que eu quero falar aqui não é somente com relação à aparência, mas o que de fato o Espírito Santo vai nos colocar em xeque. Ele vai nos mostrar a nossa depravação. Ele vai nos mostrar que nós somos pobres de espírito. E que bem-aventurados são esses, porque herdarão o reino de Deus. Diferente daqueles que oram de uma maneira rápida, só para cumprir a tabela, ou para se amostrar para alguns nas praças ou em alguns outros locais públicos, que oram de uma maneira fervorosa, mas não reconhece de modo algum o seu pecado. É justamente aquele fariseu que vai orar: Deus, muito obrigado por não ser que nem aquele ali, por não roubar que nem aquele, por não matar que nem aquele. E aquele que ele estava citando não ousava nem levantar a cabeça e falava: perdoa os meus pecados, pobre de mim. Jesus Cristo ele vai colocar em xeque isso e vai perguntar justamente quem é perdoado sobre essas condições. Aquele que se auto-perdoou, que se auto-justificou, ou aquele que realmente reconhece a sua necessidade. E a gente observa a essência da verdadeira vida cristã, que se consiste justamente em ter a mente exercitada com a fé. Exercitada pelas coisas celestiais. Romanos 12 vai falando que nós não devemos de modo algum se conformar, se moldar perante os costumes deste mundo, mas que nós devemos experimentar uma metanoia, uma renovação da nossa mente. Antigamente a gente consumia coisas que infelizmente não glorificavam a Deus. Agora a gente vai repaginar, fazer com que nós venhamos realmente glorificar a Deus com o exercício da nossa mente, através da disciplina, através da oração, através do lembrete. E uma das coisas, irmãos, que eu quero falar para vocês, isso até um certo modo confissão, é de que muitas das vezes a gente não ora porque não é visto. Eu posso perfeitamente ler, como eu falei no primeiro ponto, lembrem das Escrituras. Por quê? Porque quando eu lembro das Escrituras, eu posso passar um conteúdo.
isso todo mundo vai ver. Mas quando eu oro, ninguém vê. E é isso que eu quero fazer com que não seja presente na vida de vocês. Que vocês realmente orem, que o Pai Celestial vai realmente entregar de presente aquilo que no secreto vocês pedirem. Não é a questão de determinar, mas o que Cristo falou. Orem em secreto, fechem a porta do quarto e se debrucem. Mostrando justamente a necessidade, mostrando justamente aquilo que vocês almejam ser, que é parecido com o Pai. Então, a gente observou sobre edifiquem a vossa vida, Santíssima Fé, e sobre a oração no Espírito Santo. Porque ele realmente vai nos mostrar, vai nos conduzir a Jesus Cristo, vai nos confirmar a fé, vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, que muitas das vezes nós iremos falar coisas que não convém, nós iremos pedir coisas que às vezes a gente observa assim, poxa, meu irmão, eu fico imaginando Deus, né? Não, cara, esse cara não está pedindo isso não. Não pode, está errado. O Espírito Santo vai realmente interceder. É interessante a gente observar Romanos 8 e pedir para que nós venhamos ser guiados pelo Espírito. Porque conduz à vida, diferente da carne, que conduz à morte. E o que é a morte? O que é o inferno? O inferno nada mais é do que essa separação literal de Deus. Se você hoje se encontra separado de Deus, você infelizmente está experimentando uma prévia do inferno. Eu quero, de certo modo, encorajar você a se arrepender, a você ouvir a voz do Espírito e não endurecer o seu coração, pelo contrário. Até porque a palavra de Deus ela é penetrante, ela divide aquilo que é indivisível. Que é a alma e o espírito, ela penetra no mais íntimo do nosso ser. A gente entendeu a questão da leitura, a gente entendeu a questão da oração. São dois pilares da fé cristã. Mas a fé cristã, ela não é um chamado solo. E por isso a gente vai para o terceiro ponto. O terceiro ponto é: compartilhem a boa nova. Lembrem das Escrituras, edifiquem a vossa vida, compartilhem a boa nova. E compartilhar a boa nova, o que é que vem falando? Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. E salvai-os, arrebatando-os do fogo. E a outros demonstrai misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne. A gente observa no versículo 22 um ponto. E mostrai compaixão para com alguns que estão em dúvida. Tendo em vista que às vezes a gente é muito impaciente com um novo convertido. Mas a gente esquece que a gente também já foi um novo convertido. E deixa com que a nossa soberba, a nossa arrogância suba ou cresça dentro da gente. E a gente quer enfiar o goela abaixo e se pronto. Não quer ter essa paciência, esse trabalho de realmente você jogar, não somente jogar a semente, mas arar a terra, cortar os espinhos, espantar as aves, para que aquela semente ela germine, para que aquela semente ela morra e cresça uma árvore bonita. O nosso trabalho, muitas das vezes, que a gente quer é servir em alguma ação mesmo aqui da igreja, para desencargo de consciência. Mas com relação ao discipulado, que envolve tempo, energia, paciência, a gente não quer ter esse trabalho. A gente não quer ter o trabalho de jogar as redes, pescar, tratar o peixe, assar e compartilhar com os irmãos. A gente quer apenas comer.
E Judas, ele está orientando o pessoal a ter paciência com esses que estão na dúvida. Esses que são ociosos. Que nas horas vagas acabam não se alimentando daquilo que realmente glorificam a Deus. Que infelizmente não tem uma fé firmada. Que hora está dentro da igreja, ela não está. E é por isso que a gente realmente deve ter paciência. Olha, vamos lá, irmão. Eu estou contigo. Você quer realmente procurar santidade? Vamos. Vamos orar a Bíblia junto. Vamos ler, vamos orar. Vamos procurar fazer um estudo a respeito sobre isso que você está tendo dificuldade. Não existe nenhuma fórmula mágica. Persevere, orando, lendo. Compartilhe essa boa nova. O devocional, para ser um devocional excelente, ele é aquilo que você recebe e não fica para si. Você compartilha com o próximo. Por isso que quando a gente fala Pai Nosso, a gente tem que ter lembrança. Pai é nosso. Mas será que eu estou compartilhando com os meus irmãos aquilo que eu tenho em excesso? E quando a gente fala isso, às vezes o pessoal tem essa limitação de associar somente com o financeiro. Não, meu irmão. Prosperidade não significa só financeiro. Saúde emocional, ensino, encorajar e compartilhar a boa notícia que nos cura, que nos liberta e que principalmente nos salva. Tenham paciência com os outros que estão em dúvida. Da mesmo modo que Jesus Cristo teve paciência conosco, teve paciência com Pedro. A gente observa Pedro que estava sempre nesse intensivão de discipulado com Jesus Cristo. Estava no monte, estava lá Pedro, e João e Tiago. Estavam lá os três. Descia, estava lá. Estava curando a sogra, era a sogra de Pedro. Ressuscitando, estava Pedro. A pescaria estava Pedro. Enfim, todo canto estava Pedro. E aconteceu que Pedro, a partir do momento que não entendeu de fato a mensagem de Jesus Cristo, de ele padecer por amor a nós e por realmente cumprir a plena justiça, a santa ira de Deus, ele começou a repreender Jesus Cristo. E essa é uma artimanha de Satanás, de querer a glória sem a cruz. Ele propôs isso para Jesus Cristo no deserto e no decorrer da sua caminhada, dizendo que não era necessário de modo algum ele fazer isso, fazendo com que ele viesse a ter uma vida comum. Jesus Cristo repreende ele, Jesus Cristo chama Pedro de Satanás, aparta de mim, Satanás. E Pedro ele nega Jesus Cristo não apenas uma, mas 3 vezes. 3 vezes, o melhor amigo de Jesus Cristo, aquele que sempre estava do lado. E a gente fica observando se Jesus Cristo não tivesse essa paciência com Pedro. E quando ele chegou, ele ressuscitou, ele fez um pedido. Olha, vai confirmar Pedro, vai avisar Pedro e os demais. Principalmente Pedro. E ele sempre estava ali, aparecendo para Pedro, realmente mostrando a sua graça, o seu amor. E aí, no versículo 21, versículo 23, aliás, ele fala: e salvai-os, arrebatando-os do fogo. É uma coragem. É uma coragem, é uma ousadia. Em Atos capítulo 4, versículo 13, a gente observou essa ousadia, a gente observou o motivo dessa ousadia. Pedro e João, eles estavam perante o Sinédrio por conta de falar das maravilhas que os olhos deles viram, de observar a ressurreição de Jesus Cristo, o descer do Espírito Santo, e eles foram intimados perante aquele corpo de pelo menos 70 homens, líderes religiosos, a falar, defender sobre aquilo. E foi imposto a eles, vamos fazer um negócio aqui. Se vocês ficarem caladinhos, vocês vão ser libertos. E aí eles, não, cara, tá doido, eu não posso de maneira alguma me calar diante das maravilhas que os nossos olhos viram. E os líderes religiosos observaram eles
e viram que era um homem sem cultura, mas se admiraram da coragem, da ousadia e reconheceram que eles estiveram com Jesus Cristo. E como foi mencionado, a gente só vai ter essa coragem, a gente só vai ter essa ousadia com aquilo que é vivido no secreto. É o nosso momento devocional com Jesus Cristo. Quando a gente realmente reconhece quem nós somos. Pois a todos aqueles que receberam e creram, foram recebidos, foram chamados, intitulados como o quê? Filhos de Deus. E essa é a nossa identidade. Se você crê e você recebe a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E essa coragem, ele vai também para combater os falsos ensinos. Tendo em vista que tem se propagado bastante essa teologia do coach, teologia da prosperidade, que infelizmente é uma teologia que quer determinar alguma coisa perante ao Criador. Investe. Ao invés de a gente adorar ao Criador, a gente adora a criatura. Porque a gente vai para a campanha do fulano de tal, que lá vai ter uma libertação. É mesmo. Eu observei lá em João 8, se eu conhecer a verdade, eu vou ser liberto. E à medida que eu vou conhecendo, eu vou sendo liberto da minha ignorância, de mim mesmo, das minhas vontades, dos meus desejos. Então, tenha coragem para salvar aqueles que realmente estão em meio ao fogo. Mas que coragem é essa? Uma das coisas que eu me lembro é justamente de Abraão. Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade bacana de se viver? No tempo dele? Infelizmente não. A sua prática sexual, ele já se corrompia, ele já estava corrompido, né? E Abraão começa a interceder, sabendo que o fogo consumidor, o juízo de Deus iria descer sobre aquelas cidades. E Abraão começa a interceder por 100, se tiver 100, eu sou livro, 90, livro, 80, livro. Mas se tiver 10, eu sou livro, livro, e não tinha. Só tinha Ló, a sua esposa e as suas filhas. E infelizmente a sua esposa acabou não crendo em tudo aquilo que Deus tinha falado e olhou para trás e virou estátua de sal. Que nós venhamos ter essa mesma coragem para salvar esses que estão aí fora. Que o nosso coração venha realmente chorar por mais uma vida que se perde, meu irmão. Quer seja por envolvimento com alguma facção, ou quer seja por alguma enfermidade. Nosso coração está duro. Os nossos olhos já estão desidratados. A gente já não consegue mais chorar pela morte de alguém. Ontem eu estava preocupado porque, infelizmente, teve um roubo lá perto de casa e um foi morto. Eu não conheço, mas era um local onde tem crianças. Eu fico imaginando se pegasse algum tiro em uma criança, assim como pegou nessa pessoa. Meu coração fica, enfim. Eu estava conversando com o Luiz ali fora, e a cada dia que se passa, a gente observa que realmente está se estreitando. E a gente tem que pedir que o Senhor venha. Vem, Senhor. Vem, Senhor. E é importante a gente ter cuidado, né? Cuidado até para a gente não se queimar ao tentar salvar essas pessoas. É isso que na parte B do versículo 23 vem falando. Demonstrar misericórdia com temor, tendo repugnância até da roupa manchada pela carne.
Isso é, você vai combater o inimigo, você vai combater esse monstro. E cuidado para esse monstro não entrar na sua mente, fazendo com que você se torne semelhante a ele. A nossa maior luta é essa, é de estar, mas saber que nós não somos. De estar procurando uma justiça pautada no Evangelho, mas de a gente não ser convencido de modo algum por aqueles que estão fora, não ser influenciado por eles. Porque assim a gente vai ser induzido, porque assim a gente vai ser corrompido. A gente realmente deve encorajar a buscar uma vida de santidade, mas que muitas das vezes eles colocam em xeque algumas outras coisas. E aí tem que realmente tomar esse cuidado, todos nós, que é para não se queimar com fogo alheio. Às vezes tem vários e vários problemas, que às vezes a gente quer absorver tudo sozinho. E o nosso erro é esse. Nós não fomos chamados para viver uma carreira solo. Não tente de modo algum aconselhar várias e várias pessoas de um modo com que você não vai ser aconselhado. Você vai comprar somente aquilo e aquilo ali vai fazer até com que você possa adoecer. Por isso que eu peço, vai aconselhar? Tome cuidado, para você não ser induzido ao erro, para você não ser encorajado a pecar. Você tenha realmente repugnância, até da roupa. Você fica assim, no distanciamento, né, como a gente está falando. Olha, interessante isso. Segundo as Escrituras é isso que eu acredito. Até porque a gente às vezes se detém muito de querer convencer as outras pessoas. Mas a gente se esquece de que a gente não tem esse papel. É somente o Espírito Santo. A gente deve orar para aquela pessoa. A gente deve realmente defender a nossa fé com consistência, sabendo realmente o porquê cremos. Mas é somente o Espírito Santo que convence aquela pessoa. Não adianta a pessoa ser relutante. Às vezes a gente bate tanto no martelo, no prego, que o prego ele afunda e não se ajeita, ele não se endireita. Ele vai torto e infelizmente não tem como tirar. E o quarto ponto primeiro ponto, recapitulando. Lembrem das Escrituras, edifiquem a vossa vida, compartilhem a boa nova. Tudo isso é uma responsabilidade da gente. Tudo isso Deus ele designou para a gente. Esse mandato, Olha, é interessante isso. Jesus Cristo ele orava, apesar de ele relatar realmente alguns milagres, ele sempre se saía da multidão e conversava com o Pai. E o quarto ponto é: descansem em Deus. A gente vai fazer tudo isso, é muito bom, é excelente. Mas o principal ponto é esse: descansar em Deus. O porquê? Versículo 24 e 25 vem falando o seguinte: aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados e com grande júbilo diante da sua glória. A único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Descansar em Deus. O que significa isso? Descansar em Deus significa a gente entender, em primeiro lugar, que Ele é poderoso. Significa a gente lembrar que aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. De lembrar que nada nos separará do amor de Cristo. Não é a morte, nem a vida, não é os anjos, os principados, nem a altura, nem a profundidade. Nada. Ele é poderoso. Ele é poderoso de fazer com que a gente não tropece e nos apresentar de uma maneira pura, sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum resquício do passado.
aquele que é poderoso para nos impedir de tropeçar e para vos apresentar imaculados, com grande júbilo diante da sua glória. Ele é poderoso para fazer tudo isso, até porque nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos limpos, nós somos purificados. O Espírito Santo fez com que nós venhamos ser adotados. Aqueles que confessam e creem, confessam com a sua boca e creem no seu coração, será salvo. A gente tem que observar essas verdades de Deus para com a nossa vida. O diabo, ele quer porque quer fazer com que nós venhamos viver uma vida distraída, mas ele não pode de modo algum nos destruir. Ele é poderoso, Deus é poderoso. Por isso que a gente deve descansar em Deus. E o segundo ponto de a gente descansar em Deus é: Ele é o único digno. Um único digno de glória, majestade, domínio e poder para toda a eternidade, de eternidade em eternidade. A gente sabendo quem Deus é, a gente vai realmente colocar em xeque o nosso edifício, a gente vai colocar em pauta a nossa construção. E pode vir chuva, e pode vir os rios transbordarem, os ventos soprarem, mas que a nossa casa, ela vai realmente ficar de pé. Diferente daqueles que escutam a palavra e não praticam. A chuva vai vir, os rios vão se transbordar, o vento vai bater, vai cair e vai ser grande a sua ruína. Isso está lá em Mateus 7. O que mantém a casa do sábio, do prudente em pé, não é porque ele foi edificado sobre a rocha numa parte superior, mas é por conta da profundidade que ele se deteve, do esforço, do empenho, do alicerce que fez com que ele cavasse mais. Diferente do insensato, do tolo, que ele escuta que vai vir uma tempestade, e mesmo assim ele não quer se deter ao trabalho de colocar a mão no arado e constrói sua casa totalmente despretensiosa, né? Há quanto tempo o pessoal está falando que Jesus Cristo está vindo e não vem? Eles falam isso. É interessante que essa queixa a gente observa até no Salmo 73. Salmo 73 ele vai falando que ele quase cai por conta da prosperidade de certos homens. Até acontecer uma coisa, de ele adentrar na congregação dos santos e saber o fim desses que proclamam essas inverdades, né? E são assim, pessoas que não creem que Deus existe, que vivem sua vida de uma maneira desleixada, que transformam a graça numa desgraça, que transformam a liberdade em libertinagem. Mas eu quero falar para vocês, se vocês estiverem vivendo assim, se arrependam hoje. A conta um dia vai chegar. Assim como Judas, ele enfatizando muito. A gente pode ter uma boa ou uma má notícia para você. A gente crê na salvação unicamente pela graça, como está descrito em Efésios, capítulo 2. Mas a gente tem essa ciência de que, infelizmente, alguns se adentram na comunidade dos santos para fazer com que haja divisões, hajam brigas, contendas, que não levam a lugar algum, que não edificam a ninguém, que pastoreiam a si mesmo.
E Judas ele fala sobre o destino desses. O juízo de Deus vem aí. Vai ser um juízo reto, universal. E aí, no final dessa carta, a gente não sabe se isso é uma notícia boa ou ruim para você. Pode ser boa se você realmente clamar a Deus por essa santidade, se você clamar por essa vinda dele, para que todo o mal se finde. Pode ser ruim se você estiver fazendo esse mal. E a aplicação que a gente pode observar, né, desse bloco, né, do 17 até o 25, é mais uma convocação para você participar da batalha da fé. Para você tomar a armadura, né, descrita em Efésios 6, capacete da salvação, a couraça da verdade, tudo isso bem direitinho, e se revestir do poder vindo, não do nosso braço, mas do Espírito Santo. E o segundo ponto é que você venha viver uma vida sendo guiada pelo Espírito Santo. Isto é, o que está descrito em Romanos 8,6. É Ele que traz vida e paz. O que está descrito em João 15,26. Que Ele vai nos lembrar dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ou o que está descrito em Romanos. Eu vou até pedir para que vocês abram. Romanos 8, 14 até o 16. Romanos 8, versículo 14, vem falando o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Às vezes a gente ora o Pai Nosso, a gente aprende o Pai Nosso, e a gente só replica, só repete. Não tem noção do peso que é esse Pai, esse Espírito de adoção. Ou santificado seja o teu nome. Será que literalmente nós santificamos o nome de Deus no nosso trabalho, na nossa faculdade, com os nossos familiares? Será que a gente realmente traz o reino de Deus, que se consiste em justiça, alegria, paz, amor? A gente só ora o Pai Nosso, a gente só reza, né? Só replica o Pai Nosso, sem literalmente saber o peso desse Espírito que nos adotou, e faz com que nós venhamos realmente entender que nós somos comprados, que nós somos adotados, e clamamos, Abba, Pai. Eu peço que vocês venham baixar a cabeça, fechar os olhos. Pai, aqui nós nos encontramos para te bendizer, para te agradecer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, que vem fazendo e há de fazer. Nós queremos te agradecer pelo teu Espírito, no qual nos adotou e fez com que nós venhamos clamar, Abba, Pai. Portanto, que nós venhamos realmente seguir uma vida guiada pelo teu Santo Espírito,
que nós venhamos realmente orar, e orar de verdade, Pai. Que o nosso coração não venha prevalecer, que as circunstâncias não venham prevalecer, mas que o Senhor cresça mais e mais em nossas vidas, Pai. Que o nosso eu diminua, Senhor. Que nós venhamos realmente lembrar das Escrituras, que nós venhamos edificar nossa vida, segundo o que está escrito, segundo a oração, e que principalmente nós venhamos compartilhar essa boa notícia, Pai, desse Deus gracioso. Portanto, nos guie no decorrer dessa semana, Pai, fazendo com que nós venhamos experimentar a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus Cristo, confirma no nosso coração e na nossa mente quem nós somos, Pai. Nós somos totalmente Teu. Faça com que isso reverbere, Pai, que outras pessoas escutem e realmente compartilhem. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém.